Fala galera, estamos aqui no De Casa com Lance. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é o Atirson, ídolo do Flamengo, ídolo de vários clubes, né, por onde passou, marcou história aí no futebol brasileiro. Fala um pouco pra gente aí como tá sendo esse período, né, agora em casa. Eu vi que você estava fazendo curso online, né, agora, sobre futebol. Comenta um pouco pra gente aí. Cara, pegou todos nós desprevenidos, né? Ninguém imaginava que um dia fosse acontecer uma situação como essa. E a gente tem que se adaptar, a gente tem que se reinventar e tem que se ocupar de alguma forma, né? Porque muitas coisas vêm acontecendo, muitos problemas fora extra, né? Da nossa vida cotidiana. Perdi um tio por coronavírus e a gente não pôde nem abraçar a família e a gente não pôde se despedir. E é uma situação realmente muito delicada, porque tá se perdendo vida. A humanidade tem que dar valor sempre ao lado humanitário, do lado solidário. E a gente tem que ajudar quem pode ajudar o próximo, ajude, porque realmente é um momento delicado. O que eu faço? Eu tenho uma rotina, eu tento praticamente manter uma rotina dentro de casa, para me ocupar até, né? As crianças estão fazendo a aula online, e eu acordo cedo, já arrumo tudo, não levo os cachorros na rua, porque estou evitando sair o máximo, né, de casa. Então, os cachorros fazem as coisas ali na varanda, a gente vai lá, arruma a casa toda, ajudo na limpeza, ajudo na cozinhar um pouquinho, que não é o meu forte. Aí, termino mais ou menos umas 11 e pouquinho, faço minha malhação ali um pouquinho, malho alguma coisa, meu exercício, faço o exercício, né, diário, e depois eu paro, almoço, e aí eu venho, faço a minha sequência de estudo, né? E eu busco às vezes ler, tenho lido bastante livro, já fiz 2 cursos, curso da inteligência emocional. Léo, desculpa, gente. Ele vê um cachorro, alguma coisa na televisão, cara, ele fica doido. Ô, Léo! Desculpa, Daqui a galera. pouco vocês vão ouvir aqui também, porque meu quarto dá pra rua, então tem muito cachorro aqui nessa hora. Desculpa, galera. Então, com isso, eu fiz o curso de inteligência emocional, estou fazendo agora de análise de desempenho, que é um amigo, Alex Nassif, que é o dono desse projeto. Estou buscando outros cursos de gestão na internet e venho buscando sempre qualificar, buscando entendimento, venho debatendo muito com os amigos no estudo de futebol e a gente vai buscando sempre algo, né? Vejo minhas séries, busco ver minhas séries aí para me distrair também. No final, eu queria que você indique aí filme, série, livro, pra galera. Série, cara, eu vi 2 séries muito legais. How to Get Away, que, pô, como defender um assassino, maravilhoso, essa série fantástica. E La Casa de Papel, vi agora recentemente. Do Jordan eu iniciei agora, do Michael Jordan, né? Iniciei, tem 2 episódios só. Vi o... deixa eu só perguntar que eu esqueço o nome do filme. Ô, Bel, qual é o nome do filme que a gente assistiu lá da Cela 7? O Milagre da Milagre da Cela 7. Pô, eu vi com a minha mãe que tá aí. Que sensacional o filme, cara. A história, o ator, fantástico. A história é incrível, né? Porque um pai com deficiências e ele com amor incondicional à filha, a filha incondicional ao pai. E a história é maravilhosa. Então, assim, e outros filmes também, que também não agrega muita coisa, né? Pedir pra galera mandar algumas sugestões de filme, série aí, livro, porque sim. O importante nesse período a gente... Depois eu dou uma trava aqui, vou lá, pego os livros que estão ali, eu mostro os livros que eu estou lendo, né? Tá até lá no quarto. Depois eu pego para vocês verem aí. Desculpa aí com vocês, que acho que é bem bacana a gente, pelo menos a mente, ela tem que estar bem ocupada, né, cara? Ela tem que estar exercitando o tempo todo para que a gente não caia em depressão, não caia numa solidão, cara. De vez em quando, não é que não aconteça comigo, acontece comigo também. De vez em quando eu me sinto triste, porque a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de ser ativo e as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo as situações do mundo todo, né, cara? E a gente vai caindo um pouco na tristeza. Então a gente não pode deixar essa tristeza tomar conta da gente.
É verdade, Tirso. E assim, é, aproveitando o gancho que você falou dos cursos que você tem feito, você, cara, você está no YouTube, você está na TV, você está na rádio. Assim, quais são as suas pretensões, né? Quais eram? Você estava no programa na Band também, pouco da paralisação. Como tá as suas projeções agora, né? A gente torce logo para acabar logo esse período e daqui para frente. Como tá a sua cabeça? Assim, eu estive na Fox, assim que eu parei, eu fui empresário de gestão de atleta, foi um período bacana. Aí tive uma desilusão com o atleta, uma coisa que pô, me deixou muito triste. Aí eu saí e fui para a Fox nesse meio tempo. Fiquei 2 anos, gostei bastante. Foi onde que eu tive uma alegria de entender o futebol de uma outra visão, porque quando a gente joga, a gente não tem essa leitura de desenho da organização dentro do sistema de jogo. A gente só joga o futebol em si, e era pô, maravilhoso. E aí eu comecei a entender as situações, né? Os momentos do jogo, as complexidades que tem dentro da partida, as diversidades que tem dentro do contexto. Então, assim, fui aprendendo, fui estudando, entrei no curso de gestão da IAJ, fui na ABTF, fiz o curso da CBF, a licença A e licença B, para exatamente entender mais o futebol. E aí eu gostei muito, fui criar uma situação até o Denis Alves, que foi meu auxiliar, onde que ele me indicou para o São Cristóvão, foi um momento muito legal, que foi o primeiro trabalho. Como treinador? Como treinador. O time estava na zona de rebaixamento ali com 4 pontos, a gente conseguiu livrar o time com 19, quase classificando já para as próximas fases, né? Então, foi realmente um momento muito de primeiro trabalho, você entender como é que funciona, você ser o líder, gestão, você trazer isso tudo para dentro do que você quer, ser didático, né? Porque você ser didático é diferente, né? Você ensinar, você tem que ter um pouco de capacidade. E ali foi onde que eu gostei. Segui a carreira, bati na trave aí 2, 3 vezes, né? Como clubes que não me deram tantas situações, não só dentro do contexto do trabalho ali, mas o extracampo, as coisas que aconteciam, acabou atrapalhando ali. E aí, no último trabalho com o Goitacás, que foi agora recentemente, 1 ano, tive uma tristeza muito grande, que eu via coisas acontecendo que eu não concordava, não aceitava, não achava justo. E aí acabei que... Oi, não entendi. Seria coisa de bastidores? Muita coisa ali dentro, ali, que infelizmente a gente não pode nem externar, né? Mas foi onde eu tive um desânimo dentro da sequência, né? E aí o meu amigo, que era meu sócio no início de carreira, me chamou: você fica na empresa e tal, isso não impede você ser treinador, você volta para a gestão, você tem o olho clínico dos jogadores, você tem um conhecimento incrível, você tem uma facilidade de conversar, vambora, volta aqui. Aí Fábio Burato me chamou para ser sócio de novo na empresa, mas isso não impede de eu ser treinador, né? Porque, assim, é uma consequência do que eu gosto, né? Por isso que eu gosto muito de dar continuidade ao conhecimento. Se qualificar, conhecimento, ele nunca é demais, a gente tem que sempre estar aprendendo. Então, hoje eu busco isso, né? Se Deus for da vontade de Deus, ele vai abrir mercado, vai abrir portas. Se não for, a gente vai seguindo, ajudando as pessoas na gestão, como a gente tem hoje 2 atletas no Flamengo, né? Quem são? Sub-20, o Pedro, 2 Pedros, né? Um Pedro, que é o Sub-20, e o outro é o Jonathan, que é Sub-14. Temos um Pedro também que joga no Tigre, que é muito bom jogador, já jogava no profissional com 17 anos. E a gente está buscando sempre novos talentos. Mas a empresa também não quer também ficar com muitos jogadores, né? Porque ela quer dar realmente qualidade à gestão desses meninos. E aí a gente está iniciando, né? Eles já faziam parte, eu voltando agora, e eu me amarro nos coraçãozinhos, cara. Pô, quando eu vejo coraçãozinho flutuando, eu acho maneiro. Falando em coraçãozinho, cara, tem um rapaz aqui, que, se eu não me engano, ele se chama Tirson Brenner. Ele falou que o pai dele colocou o nome dele em sua homenagem, cara. Se ele puder dar um alô de novo, acho que, se eu não me engano... Lógico, Xará Tirson, pô. Xará Tirson aí. Breno, um beijo, obrigado. Manda um beijo para os teus pais. Agradece toda a homenagem, que é sempre muito bem-vindo, né, cara?
Que a gente não tem noção, a gente não tem noção do que tanta representatividade que a gente tem dentro da nossa responsabilidade de ídolo, né? Então não é somente só jogar dentro de campo, é você ter a figura ídolo, deixar um legado dentro do futebol, né? Isso é muito importante. Então, fico muito agradecido aí. Hoje apareceu com as redes sociais, apareceu bastante xará aí, fico muito agradecido, muito feliz. Ah, é? Pô, legal, cara, legal. É assim, e como é para você hoje em dia ainda ter esse reconhecimento da torcida, como é que é o assédio, como é que ele chega em você? Você se sente realmente um dos maiores ídolos do Flamengo, ídolos recentes, assim, principalmente como lateral esquerdo, que é uma posição, né, que não tem tanto, digamos, holofote, né, e você conseguiu isso. Se eu não me engano, você é o segundo maior artilheiro, lateral esquerdo artilheiro da história do Flamengo, só fica atrás do Júnior. Então, até o Thiago Olendário aqui escreveu que o maior lateral esquerdo que vi jogar. E, assim, realmente, isso aí, ela... Assim, na nossa geração ali, não existia rede social, né? A rede social era muito... Ainda não tinha essa facilidade, né? E a gente não tinha ainda... A gente tinha o reconhecimento do torcedor quando a gente encontrava com ele em algum lugar. No Maracanã, que a gente entrava, que aquela torcida... inflamava a gente de uma forma, cantava o seu nome e jogadas, e sempre, e quando você ia viajar, a torcida no aeroporto, sempre pedindo autógrafo e foto, isso era nosso relacionamento, né? E hoje com as redes sociais, hoje a gente vê que a tão importância que a gente tinha dentro do contexto do jogo, né? De ídolo, porque eu não tinha essa noção, e quando começou essa rede social e quando começa a ter um dos maiores laterais que eu vi jogar, o maior lateral que eu vi jogar na minha geração, um dos maiores laterais do Flamengo, porque você deixou uma história dentro do clube. Isso você não compra, isso não tem como você pagar lá, comprar isso. Você conquista dentro das quatro linhas. Isso é reconhecimento do que você demonstrou dentro do campo. Então, com as redes sociais, hoje eu entendo da importância que eu tive dentro do Flamengo. E a magnitude também do que você foi, né? Dentro de Exatamente. Hoje com os consulados embaixados facilita muito, né? Porque a gente acaba tendo realmente isso. E cada viagem é uma história bacana, é um momento diferente que a gente tem, é uma lembrança de uma jogada, de um drible, de um gol importante que você fez, é de algum momento que você marcou aquele ser humano, né, cara? Então, assim, isso aí, cara, ele é um momento maravilhoso, realmente. Eu fico muito feliz porque meu sonho era jogar no Flamengo, ser atleta do Flamengo. Meu sonho sempre foi esse, de vestir falar com 8 anos. Chegou com 8 anos no Flamengo? Como é que foi 8 anos. Na verdade, meu pai era sócio, né, do Flamengo. Meu pai militar, ele começou a ser sócio do Flamengo, ele levava a gente lá na Gávea. Então a gente fazia lá escolinha, dentro da Gávea tinha uma escolinha, no campo de terra. E eu jogava na Urca, que meu pai morava na Urca, meu pai era militar, a gente tinha o direito de morar dentro do Forte São João, jogava na escolinha ali dentro. E, na verdade, eu não saí da escolinha do Flamengo. Engraçado que eu jogava na escolinha, mas não saí da escolinha. Eu saí da escolinha do Forte São João na Urca, fomos jogar um jogo amistoso contra o América. Eu e mais um menino chamado Samuel passamos no teste, ficamos. E depois dali, fomos jogar contra o Flamengo no futsal. E aí o Silvio de Piro, que foi um dos advogados do Flamengo, que o filho dele trabalha até hoje no Flamengo, ele falou, pô, Tício, chamou meu pai e falou, vamos levar ele lá para fazer um teste no campo. E nesse dia que eu fui treinar no campo, choveu e não podia treinar, porque o gramado, né, não podia treinar. E ele falou, mas à noite tem um treino de salão, quer ficar aí? Eu fui com minha de bola, né? Salão. É lógico, quero. E fiquei, né? Emendei e fiquei até... era mais ou menos 8h30, né, cara? Acabei fazendo 2 gols nesse treino e tal. Passei no teste. E aí minha carreira iniciou ali no salão do Flamengo. E depois eu fui pro campo desde pré-mirim, com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Já estava no pré-mirim do Flamengo e fui na trajetória passando de categoria. Quase fui mandado embora do mirim. Mas isso tudo... porque eu era muito franzino, né, cara? Era magrinho, franzino. Aí você espichou rápido, então, né? Porque você... eu espichei ali com uns 15, 16 anos. 15, 16 anos que eu comecei
a crescer, maturar melhor, né? Tive a maturação um pouco maior nessa trajetória ali de 16, 17 anos, que é onde eu fui ganhando corpo, né? Aham. E nessa época não existia trabalho de musculação nas categorias de base, né? A gente não trabalhava isso. A gente só trabalhava musculação no profissional. Então, isso acaba também retardando. Mesmo com o trabalho todo, você depende muito do corpo, né? Do ser humano. Tem uns que maturam rápido, tem outros que demoram um pouco mais. Mas, graças a Deus, eu maturei no momento certo. Pô, cara, pois é, e assim, você subiu cedo até, né, pro profissional. Rapidamente já ganhou teu espaço ali e o Matheus Figueiredo tá te perguntando aí qual foi o jogo mais marcante com a camisa do Flamengo e a conquista mais histórica para você. Cara, assim, eu assim, tive a felicidade de começar todas as categorias de base que eu passei. Fomos campeões, chamou uma atenção, mas meu nome nunca era chamado para o profissional, assim, nunca era sondado, falar, esse vai chegar ao profissional. Nos bastidores em si você sente, né? E eu comecei a ter esse olhar maior quando eu cheguei com 16 anos. 16 anos que eu comecei a crescer, aí ganhei força, é onde que eu, 17 anos, já comecei a ir para o profissional, subia e descia, né? Com 18 anos já estava jogando aí o Campeonato Carioca, mas no banco, mas sendo campeão carioca em 96. Em 96 mesmo a gente foi campeão da Copa Ouro, né, com o Flamengo, mas jogando pouco, mas entrando, sempre, né, aparecendo. Em 97 já era titular, né, no Flamengo. E aí só que eu tive 2 lesões no tornozelo, né? E acabei que o Zé Roberto veio pro Flamengo, a gente jogava o Zé jogava por dentro, pelo meio, mas depois ele foi para lateral. O Joel até falou, você não vai ser mais utilizado, tal, vamos te emprestar. E eu falei, não quero ir, eu não vou. Você bateu em 98, eu queria ficar no Flamengo de qualquer jeito. E o Clêmio goleiro, ele já experiente, o cara já mais vivido, agradeço a ele até hoje por isso, né? Porque se eu fico no Flamengo, de repente não ia jogar tanto e não ia ter o crescimento, né, da maturação, do profissionalismo, do crescimento em si, de você ganhar ritmo de jogo, bagagem, isso tudo. E eu fui pro Santos e deslanchei, né, cara? Ali eu comecei a deslanchar, comecei a crescer, né? Aí voltei pro Flamengo já totalmente maduro, né, cara? Aí voltei sendo campeão em 99, Carioca Sul, né? E no Santos já tinha sido... A gente até fez uma matéria com você, né? Relembrando isso, daquele jogo. O aniversário da Taça Guanabara, que o Romário fez aquele gol e mostrou aquela mensagem, né? Puxou a camisa lá, paz no mundo e tal. E você fez um gol, fez o primeiro gol, né? Foi o primeiro gol, da final. Da segunda final. E esse foi o jogo mais importante, assim, pelo Flamengo ou teve outro? Cara, assim, você veste a camisa quase 300 jogos no Flamengo, né? Pô, aí você fala assim, qual o jogo mais importante? Pô, todos os jogos são importantes, né? Tem uns que ficam mais marcados, né? Tem uns que ficam mais marcados pela importância da partida, pela importância do jogo. Né? Até o Rocha aqui, a Rocha Maiara, ela escreveu ali, inesquecível. Realmente, contra o Vasco foi inesquecível, porque o Vasco vinha de uma sequência de 8 anos em cima do Flamengo de vitórias, né? O Flamengo não tinha isso. E em 99 teve esse fato, que o Vasco era muito favorito para esse jogo. O Vasco tinha um timaço. O time do Vasco era muito bom, o time do Vasco. E a gente era um time mais jovem, mas que a gente estava ali e tinha que bater, né? Tinha que quebrar esse tabu. Tudo isso entra no processo do jogo, né? No psicológico da partida. Só que a gente era jovens sonhadores, cara. Doido para deixar a história no Flamengo. Doido para deixar um marco nessa trajetória, que foi o tricampeonato, onde iniciou o tricampeonato. E realmente foi um momento incrível, né? Porque a gente acabou quebrando o tabu, ganhou o título e deu a sequência do tricampeonato. Agora, o importante também foi o Mercosul, né? Pela importância da competição que era um torneio internacional, num momento muito delicado financeiramente do clube, onde a gente tinha perdido o nosso ídolo, que era o Romário.
E a gente tinha o Reinaldo, que estava ainda iniciando também a carreira, que o Leandro Piu-Piu. Então, assim, a gente tinha jogadores experientes e jovens com sonho de vestir realmente, se consagrar com o manto sagrado. Então, assim, esses jogos ficaram marcados pelo fato da importância. Agora, teve jogos também que a gente perdeu títulos, mas que a torcida aplaudiu, né, cara? A gente, no Maracanã, em 97, contra o Grêmio, que foi um jogo marcante, que foi 1-1 lá e 2-2 aqui, pelo gol, né, pelo né, favorecimento do gol fora. Qualificado. O gol qualificado acabou dando o título pro Grêmio. Que hoje, graças a Deus, acabou, né, cara? Isso porque, pô, você acaba dando as condições naturais do time, né, fazer o certo, né? Então, assim, mas teve vários outros grandes jogos, né, cara? Pô, um lateral esquerdo fazer 3 gols no Maracanã não é para qualquer dia, né, cara? Não é todo dia que a gente faz 3 gols no Maracanã. Um lateral esquerdo, né? Então, assim, foi contra o Friburguense, então, assim, ficou marcado também. 2004, no clássico, então, assim. O Cruzeiro também. Acredito que tenha sido um dos principais também. 6-2, né? Cruzeiro, em Volta Redonda. Então, eu vou até aproveitar que o Arrasca da torcida aqui, o Arrascaeta da torcida está sempre aqui, o parceiro aqui está sempre acompanhando. O Flávio Daniel também está aqui, a gente vai fazer uma live futuramente aí também. Agradecer Legal. Sempre o presidente Thiago, toda a galera aí. Esse jogo foi... Por que eu falo que esse jogo contra o Cruzeiro em 2000 no Brasileiro, né? Foi o último jogo... 2004, o último jogo em 2004. Por que ele foi importante? Para mim, ele foi importante por uma simples... Porque o jogo não valia nada, teoricamente. Era o último jogo, era só para cumprir tabela do campeonato, né? Que era o último jogo, não acontecia nada aquela partida. Uhum. Por que ele, para mim, é importante? Porque foi meu último jogo vestindo o manto sagrado e o último jogo que eu tive o prazer de vestir e fazer o gol. Fazer um golaço. Aquele gol, um golaço. Por coincidência, foi um golaço de fora da área, que foi uma pancada linda, né? Então, assim, isso aí ficou marcado, né, na minha memória, né? Porque realmente foi um momento marcante. E, cara, assim, se eu não me engano, foi o Flávio Daniel também falou que, pô, é seu fã. Alguns já falaram, mas eu queria pegar o gancho. Que ele não, todos eles aí. Obrigado, galera. O Felipe Luiz, cara, quando chegou no Flamengo, ele falou na apresentação, né, tava lá, ele falou que era o teu fã, assim, que se inspirava em você quando começou lá em Santa Catarina. Então, assim, eu imagino que para você, um cara de um calibre desse, né, que conquistou já e está hoje no Flamengo, tenha sido um sabor especial ele já chegar falando de você. Você já entrevistou ele, né? Já teve oportunidade de estar com ele algumas vezes. Como é para você receber isso assim? Você vê hoje jogadores... ele já está, digamos, na reta final da carreira, mas um jogador consagrado que está em atualidade, está em alto nível. Como é para você isso, vivenciar isso, receber um elogio desse? E, assim, queria saber também do Felipe Luiz, a sua opinião, quanto um jogador como ele, do calibre dele, é importante para um time como o Flamengo, assim. Tem vários craques na frente, mas um lateral esquerdo, né, que dá um suporte muito bom, pensador. Queria que você também comentasse isso, por favor. Assim, esse é um legado que a gente acaba deixando no futebol, né? Tanto que eu falei, esse legado dentro dos gramados e fora dos gramados é o que a gente busca ser um ídolo, trazer realmente uma referência, né? Ser uma referência dentro desse... que não é fácil. Você primeiro sonha em ser jogador. Você consegue conquistar e depois você consegue trazer outras pessoas que se espelhem em você. Foi o que aconteceu, né? Eu também já tive meu ídolo, já tive meu cara que eu me inspirei, o cara que eu buscava as jogadas, né? E era o Leonardo. Assim, primeiro era o Zico, né? Porque todo mundo, né? Flamengo, eu jogava de ponta, meia esquerda, eu queria ser o Zico. Você não começou como lateral na base? Assim. Não comecei como lateral. Era ponta e meia esquerda. Então eu queria ser o Zico, normal, né? Todo mundo... E depois que eu passei de lateral, eu falei, não posso mais ser o Zico na lateral, né? Como é que eu vou ser o Zico na lateral? Não tem como. E aí eu peguei um pouco da referência, pouquíssima do Júnior, porque o Júnior, né, já tinha passado por meio campo. Eu peguei um pouco do Leandro também, porque jogava naquela posição, mas muito pouco. E o Leonardo que foi... com o Júnior, provavelmente. Pelo menos treinar. Chegou a treinar com o Júnior? Não, nunca treinei, nunca joguei. Só
só assisti o Júnior muito jogando finalzinho de carreira no meio e um pouco dos jogos na lateral, quando a gente acompanhava, assim, mas porque também não tinha a facilidade dos jogos ao vivo, né? Não tinha tantos jogos na televisão ao vivo. Era raridade. Era um jogo ou outro que passava. E com isso, eu me inspirei muito no Leonardo, né? Porque aí já foi mais na minha reta final, mais próximo da minha chegada profissional. E aí, quando eu cheguei no profissional, me inspirando muito no Leonardo, eu comecei a buscar a referência dos outros laterais. Para eu também ter um diferencial deles. Que aí, pô, naquela geração ali, por isso que é muito legal, cara, quando você tem você consegue ser uma referência de um cara de tanto talento, né? Ou de qualquer outra pessoa, mas que você traga isso para dentro de você. Porque, assim, naquela geração tinha o Roberto Carlos, tinha Felipe do Vasco, Gilberto, Júnior, Silvinho, Serginho, André, Gustavo Neri e fora os outros, né? Então, assim, tinha quase 10 jogadores na posição que você podia escolher, né? Sim. E você conseguir realmente trazer essa marca dentro de umas características, pô, é maravilhosa. E, assim, legal que foi um jogo que marcou muito, foi esse jogo contra o Figueirense, lá em Figueira, que o Felipe Luiz jogava lá nas categorias de base. E a garotada ganhava um dinheiro para fazer o jogo, né? E ele brigou muito porque era o Flamengo, ele queria me ver e ganhava também um sanduíche. E ele contando isso para mim, cara, foi muito maravilhoso. Porque, pô, ele contou que ele queria ficar perto ali de mim, ele queria me ver jogar. Legal, e aí, aquele jogo, graças a Deus, cara, eu joguei muito, cara. Eu joguei muito, chamei muita atenção. Foi engraçado até ter uma jogada engraçada que eu saio da minha área em arrancada por dentro, no setor no central do meio, né? E aí o marcador vem, eu dou uma caneta nele para trás. Aí ele volta para tomar a bola de mim, eu dou outra caneta nele de novo. E saio, e toco a bola. E aí o Andrezinho, que estava perto de mim, escuta o árbitro falar assim, ai, ui! Comemorando aquele lance que eu tinha feito. E aí, pô, depois do jogo a gente tirou foto, né? Até em dia, tendo, né, a galera toda, pô, tive um prazer de conhecer, tirei foto com o Felipe Luiz e com isso acabou, né, deixando uma marca bacana na trajetória dele e ele se tornou esse grande ídolo, né? Um ícone da posição, um cara que realmente dentro e fora de campo é sensacional. E esse legado que a gente deixa é maravilhoso, né? Ele é um cara especial, tem a cabeça, assim... Não, o cara é sensacional. O cara que eu tenho muito prazer de pô, ser amigo e fico feliz pela trajetória dele toda, né? Dentro do Flamengo, né? Que não só no Flamengo, mas em si na vida dele, porque merece. E o legal também, cara, antes de acontecer tudo isso, eu já tive algumas lesões que alguns jogadores me ligaram, né? Pô, isso melhora e tal, recuperação e tal. Pô, beleza. E quando teve com o Felipe Luiz, alguma coisa no meu coração me tocou, falou, ó, manda mensagem para ele. Mandei, sem conhecer, mandei pelo Twitter através da minha assessoria. A lesão que ele teve antes da véspera da final. Isso. Da final da Libertadores. Não, na seleção. Ah, tá. Na Copa América. Ele teve uma lesão e tal, ia ser cortado, não ia e tal. E aí eu mandei mensagem, boa recuperação, que você se recupere logo, volte logo a jogar e tal. E mandei. E ele respondeu, pô, Tício, obrigado e tal, fico muito agradecido. Obrigado pela mensagem. Pum, nunca mais falei com ele, porque, né, não vou ficar incomodando, né? Nunca tive contato com o cara para ficar mandando mensagem. Depois dali, ele chega no Flamengo, na apresentação, ele chega e dá esse relato. Até então, eu não sabia também. Então, assim, para mim, foi uma surpresa muito agradável, né, cara? E eu fiquei muito feliz, porque é um cara realmente sensacional e eu fico muito feliz por ele, né? Chegou mais uma Tirso aí, cara. O outro xará. Obrigado aí, ó. Aqui sou Marcos, manda um beijo pra família aí, pros teus pais. Obrigado aí pela homenagem, tá? Que legal, cara. Que legal. E assim, mais uma pergunta aqui. Joaquim Macieira perguntou qual foi o técnico mais marcante para você pelo Flamengo e também aproveito para perguntar da carreira, assim. Você chegou a pelo Ancelotti, né? No Flamengo, cara, eu tive muito pouco tempo o Zagallo, né? Que o Zagallo foi pouquíssimo, uma pena, né? Porque de tanto conhecimento, tanta história, né, dentro do futebol, né, multicampeão em tudo. Pena que eu desfrutei pouco
do conhecimento dele no Flamengo, né? Gostei muito de trabalhar com o Paulo Tuori, né, cara? Paulo Tuori no Flamengo, quando ele chegou, ele já tinha uns conceitos de jogo diferente, né? Já tinha um diferencial de treinamento, né? As ideias de jogo era bacana. Era um cara realmente que eu gostei muito. O Carpegiani trabalhamos também pouco, depois ele acabou saindo, o Carpegiani, mas o Carlinhos eu tive uma identificação muito grande, né? Porque o Carlinhos, ele foi um cara que me fez evoluir de uma forma incrível, cara. Um cara que era muito tranquilão, ele tinha uma facilidade de expressar o que ele conhecia de futebol, sabe? De uma forma única dentro do nosso elenco. E o Joel, cara, no Flamengo foi um cara que me trouxe, depois não queria, assim, não iria me utilizar, me emprestou, mas é um cara que eu aprendi muito taticamente defensivo, assim. Ele era um cara muito importante dentro do Flamengo. Assim, foi na trajetória, porque ele sempre armou o time dele muito fechadinho, né? Quer dizer, cara muito certinho, detalhista na parte defensiva. Bom, assim, Abel foi pouco também, né? O Abel não teve tanto. Mas, assim, os treinadores que eu recorde, assim, do Flamengo foram esses, né? O Carlinhos foi, digamos, o mais especial, assim, que você guarda com um carinho a mais. Seria ele? Assim, todos esses que eu falei, cara, tive, né, uma importância, teve uma importância na minha vida, né? O Vanderlei na seleção, apesar de ter sido na seleção que você não tem muito treinamento, né? Você não tem muito conceito de treino, né? Só tem ideias de jogo, mas no conceito de treino a gente não conseguia. Mas era um cara que entendia futebol de uma maneira incrível, né, cara? Tanto do adversário quanto do seu próprio elenco, ele conseguia modificar seu sistema tático sem mudar peça, sem mudar seus jogadores, mudar dentro do seu sistema mesmo, né, cara? Bom. Aí eu tive com um bom amigo, Vadão, caras que, pô, sabiam muito, né, cara? Eu gostei muito. E, assim, tive bastante treinadores importantes, bons, né, cara? E, pô, fala um pouco. Alguém perguntou agora, não lembro, a pergunta ficou mais acima. Sua passagem na Juventus, né? O que aconteceu lá? Você trabalhou. Cara, você trabalhou com o Ancelotti lá, né? Chegou a trabalhei com o Ancelotti. Jogou com o Isso. Vou contar essa história, né? Vou contar essa história na Juventus aí que aconteceu. Ele perguntou por que você não ficou, acabou não tendo continuidade lá. Muita gente não sabe, cara, o que aconteceu na real, né? Quando eu saí do Flamengo, na verdade era para ter ido para o Barcelona, né? E o presidente não queria vender, o Edmundo Santos Silva falou: você é o meu maior ídolo, não posso te vender, você é minha referência, não posso, o que eu vou falar para a torcida? Eu falei, pô, mas eu sou o cara que ganha menos, o Flamengo vai receber um dinheiro importante para a organização financeira do clube e é natural que você faça essa transição à Europa, né? E a gente não ganhava salários em dia naquela época, só que era importante eu seguir, né? Já era um passo para que eu pudesse dar sequência internacional. E ele não quis vender. Aí o empresário veio no Brasil e falou: leva um representante seu para que você receba essa proposta por escrito, né? Meu pai foi para Espanha e nesse meio do caminho, quando meu pai chegou na Espanha, o Barcelona teve um impeachment do presidente, né? E com impeachment você não pode contratar e nem vender ninguém. Você tem que esperar enquanto tem a figura presidente para que você possa dar sequência no contexto de contratações. E aí acabou que o mesmo empresário falou: vamos para a Juventus, eu tenho a proposta lá também. E aí meu pai, já estou na Europa, vamos embora. Meu pai foi. E eu continuei jogando aqui no Flamengo, naturalmente. E aí a Juventus chegou e fez a proposta de 15 milhões de dólares. Estou falando no ano de 2000, hein, gente? Não é agora, não. É considerado demais. É como se fosse hoje, acho que 50, 60, 70 milhões de dólares. E com isso, cara, a Juventus fez a proposta. E aí eu apresentei para o Flamengo. O Flamengo, não vamos te vender, não vamos te vender. Aí eu podia assinar, porque acabava 6 meses, eu podia assinar o contrato. Mas eu queria que o Flamengo recebesse a parte financeira, né?
E o Flamengo não fez, eu assinei o contrato. E em janeiro eu fui me apresentar na Juventus. Em janeiro, chegando na Juventus, eu saí aqui do Brasil no verão, no pico maior do verão, Pra e tu, lá no pico maior do inverno. Turim. Saí com menos aqui, uns 45 a 50 graus, cheguei lá com menos 10. E com a Então, era temporada. uma mudança de temperatura incrível. Só que o problema todo não foi esse. O problema todo que eu cheguei lá, comecei a treinar, eu me sentia muito cansado. Muito cansado. Não entendia por quê, mas eu achava, mudou o estímulo de treino, a intensidade. E continuei treinando. E minha esposa estava grávida. E a gente sempre brincava no quarto e tal. E um dia, brincando, eu fiquei todo roxo, cara. Todo roxo no corpo. E aí, pô, as bolas de roxa, né? Falei, pô, isso não é normal. E aí eu, no dia seguinte, fui no médico, o doutor Agrícola, né? Falei, doutor, não sabia falar italiano, é problema. Apontou, né? Aí ele olhou meu corpo todo e falou assim, ó, exame de sangue, Tom puxou na hora, a plaqueta tava 5.000, cara. Normal é 100 mil. Normal. Então eu tava... Pô, e ninguém sabia. Plaqueta baixa pode ser um monte de coisa. Vai pro Hospital do Câncer para saber se é leucemia. Pô, aí minha cabeça ali naquele momento tava como? Já desmonta, né? Já desmontou tudo. A trajetória de ser um jogador, uma oportunidade internacional, desaba todo de uma oportunidade, falando, você tá com leucemia, você tá com câncer, você tá com alguma Você coisa. foi sozinho pra lá? Você tava sozinho lá? Não, então minha esposa estava comigo, meu pai foi, né? Para o início lá da adaptação. E para ficar até para ajudar minha esposa, né? E aí, com isso, cara, eu fiquei né, fiz os exames, né? Tirei o líquido do peito e tal, fiz os exames todos. E naquele dia, o médico falou assim, ó, você não tem nada. Eu, graças a Deus, tá? Mas o que eu tenho? E eles não sabiam dizer o que eu tinha. Não acharam nada. Bom, a plaqueta fiquei internado, fiquei uns 20 dias internado, a plaqueta subiu depois de 20 dias, tomando remédio. Aí depois tirou o remédio, a plaqueta desceu de novo. E eu continuava treinando e tal. E minha cabeça já não sabia como é que estava. Você está com algum problema, mas qual é o problema que você tem? E eles não conseguiram saber. Bom, voltei das férias em junho. Só que, pô, até então eu não conseguia ter cabeça para trabalhar, né, para jogar. Pô, não estava com a cabeça para isso. Estava com a cabeça para saber da minha parte física, clínica, saber a minha saúde, né? E a minha saúde mental não estava boa. E com isso eu não consegui render o esperado. Sim. Mas aí chegando no Brasil, fui na hematologista, fiz os exames todos de novo, fiz todo um acompanhamento. E a partir dali, a médica falou, ó, tia, se você saiu no pico maior da pandemia no Brasil da dengue. Lá na Europa não existia dengue, não sabe nem o que é isso. Só pode ter sido isso. Você saiu com uma dengue hemorrágica, não sabia, né, te tratar, e você demorou e ficou com isso aí. Bom, voltei a jogar, tá? Voltei normal, a cabeça estava boa, só que aí o Marcelo Ancelotti, né, o Ancelotti, ele era, pô, gostava de mim pra caramba. Mesmo eu mal fisicamente, mentalmente, ele gostava de mim. Ele via talento em mim. Ele me utilizava muito no meio-campo, né? Pelo meu potencial, só que eu ficava no banco ali do Zidane. Queria me botar no lugar do Zidane. Eu falei, você tá louco? Do Zidane não, pra tirar outro. Só pra substituir o Zidane. Eu falei, pô, do Zidane, eu quero jogar com ele, eu e ele e tal. Bom, aí ele trocou o treinador, o Ancelotti foi embora, trouxe o Marcelo Lippe. Pô, aí eu bem fisicamente, já mentalmente, estava treinando. Todo mundo falando, caramba, você tá. Agora nós estamos vendo quem você é. Já falava italiano, já estava entendendo. E só que ele não botava eu para jogar. E assim, minha cabeça foi, pô, será que o Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, fez alguma coisa com ele na Internacional de Milão? Porque ele não gosta de mim, que sou brasileiro, tá descontando em mim? Bom, aí com isso eu tentei voltar pro Flamengo para sair para a Copa do Mundo, né? Para ir para Copa do Mundo de 2002. Voltei pro Flamengo, só que já estava muito em cima, fevereiro, a Copa do Mundo em junho. Já não dava mais tempo de ser convocado, porque antes eu estava sendo, e perdi a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, né? Em 2002 mesmo eu voltei a ser bola de ouro no Campeonato Brasileiro, e assim foi um momento muito marcante. Então a Juventus em si, cara, foi um período muito emocional, né?
não estava preparado para aquele momento. Eu acho que também a forma que foi a negociação toda, o Flamengo entrou na justiça, ficou um momento muito desagradável, por isso que eu quis também voltar ao Flamengo, porque eu nunca gostei desse problema. E acabou que não consegui. Aí quando eu fui em 2004, saí do Flamengo e fui para o Cruzeiro, joguei muito bem no Cruzeiro, fui vendido para a Alemanha, 2 anos maravilhosos, né? Só voltei da Alemanha porque minha filha ficou doente, senão eu ficava lá até hoje. Entendi. Foi bom então a experiência lá, né? Eu lembro que e assim, você tem algum arrependimento na carreira, assim, algum momento pontual que você diz, caramba, se eu não tivesse feito isso, talvez hoje eu estaria... Eu acho que se eu tivesse 2 momentos, né? 2 momentos que eu acho que se eu pudesse, assim, eu acho, né? Mas são escolhas, né? Que foi esse momento de eu ir para a Itália. Eu acho que eu tinha que ficar aqui até a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo ser vendido, né? E aí seria melhor, a trajetória eu acho que seria melhor. Assim, se eu pudesse voltar a fita, mas são coisas da vida que infelizmente não A proposta era muito temos boa, como né, fazer. cara? E a outra foi... A proposta era muito boa, né? Não, e assim, cara, na verdade não era só a proposta, era um projeto internacional, né, cara? A gente não estava saindo para qualquer time, né? E com isso, bom, a trajetória não foi da maneira que eu queria. E da Alemanha, que eu voltei para o Brasil, acho que era o momento de eu manter lá, já estava adaptado, eu já estava muito feliz. Aí teve o problema de saúde da minha filha com 4 meses de idade, aí saúde familiar e tal, acabou que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil por isso. Mas se eu pudesse, assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, né, por isso que eu falo, a juventude às vezes toma decisões, às vezes não tão acertadas por falta de experiência, né, por conhecimento. Por isso que a gestão sempre de um atleta ela é importantíssima para a gestão de você não tomar a decisão por ele, mas você mostrar todo um caminho e um conhecimento. A decisão é dele. A tomada de decisão sempre vai ser do atleta, mas você montar um planejamento e apresentar para o atleta aqui. Esse é o planejamento de carreira que a gente tem para você. Aí você pontua do lado positivo, pontua do lado negativo e mostra todas as situações claras, né, para que ele possa tomar. Você quis também seguir essa área logo depois, de agenciamento de carreira, assim, pela sua experiência que você teve também para tentar dar um norte melhor para a garotada de hoje? Então, aí foi onde que eu iniciei, né, na minha carreira como gestão. Eu fiz isso, né, aí tive uma decepção, porque aí entra muito o lado do ser humano, né, a gente fez uma transferência maravilhosa, né, do Fabrício até, né, pro Inter de Porto Alegre, ele estava na Portuguesa, conseguimos fazer uma negociação maravilhosa, só que ele não tinha né, nós não tivemos um acordo bem legal, né, cara? Ele não foi muito justo com nossa empresa. Entendi. Porque a gente apresentou tudo, fez tudo, não recebemos o que tinha que receber, né, como comissão. E com isso, 1 ano depois, ele quis mudar de empresário. Eu falei, cara, segue tua vida tranquilo, não tem problema nenhum. Só que a gente tem um acordo, tem um contrato assinado, você tem que pagar o que pagava por ele, e a gente não recebia, na verdade, né? Até porque eu não quis, né? Entendi. E com isso, ele mudou, não pagou, eu fiquei muito triste, aí eu acabei saindo, né? Desmotivado, decepcionado, né, com isso. Aí depois a carreira dele acabou nem acompanhando mais, mas não foi tão legal quanto poderia, né? Mas é isso que eu falo, assim, situações que eu também... juventude. Juventude, a gente sabe que, cara, a juventude, ela é sempre emocional, né, cara? Você toma decisões, às vezes, não pensada da forma ideal, não planejada com o devido cuidado. Então, você, às vezes, vai muito pelo emocional, né? E, Atirson, por falar em decepção, certamente você respondeu isso algumas vezes, várias. O Thiago Lendário está perguntando aqui também sobre a final da Copa do Brasil 2004. Como foi para vocês aquele jogo, né? Talvez um dos maiores resultados mais importantes da história do Flamengo. E como ficou o vestiário? Você já deve ter respondido isso, mas se puder responder novamente, assim, o que na tua cabeça assim, ainda tem de marcado, né? Desse dia que para vocês, né, foi uma decepção. Cara, assim, foram 2 momentos muito tristes na minha carreira com
títulos, né? Com perdas de título, né? Uma foi em 2009 com o Cruzeiro, que foi a Libertadores, em casa, Mineirão lotado, realmente foi maravilhoso, a festa da torcida, aquela coisa toda. E a outra foi contra o Santo André. Por que do Santo André? Porque o Santo André também, cara, a gente tinha conseguido um resultado bom fora de casa, que era o empate com gols. Eu fiz o gol lá, eu entrei, estava com problema... Sim. Eu tava com lesão, né? Eu tava com problema de joelho, alguma coisa assim, tava recuperando. E sempre entrava no segundo tempo, né? E com isso, eu entrei, fiz o gol, pô, 2-2. Vamos jogar no Maracanã lotado, um time que, teoricamente, não tinha ainda a tradição ainda de jogar e tal, porque é o Santo André, segunda divisão, você começa... Só que a torcida fez uma festa maravilhosa, cara. O torcedor, ele fez uma festa incrível, lotou o Maracanã. Só que naquela época tinha muito zum, né, cara, dentro dos bastidores do Flamengo. Quem conhece o Flamengo sabe bem o que eu tô falando. Aí ali na Gávea, cara, ficava um monte de gente, diretores que você nunca tinha visto na sua vida. E aí aquele uba-uba, aquela coisa de clima de que já ganhou, sabe? E que não foi blindado, né? Que eu acho que futebol, ele é... Qualquer empresa como em si, você tem que blindar todos os departamentos e ser profissional da forma íntegra da palavra. Você não pode deixar levar pela situação. Por isso que eu falo o Jesus. O Jesus hoje faz os trabalhos lá, ele é fantástico, cara. Porque ele blinda tudo, né, cara? Ele blinda todas as situações e resguarda tudo isso. O Flamengo treinando lá no CT, ninguém entra. Só que, assim, numa decisão, ela é importante você ter o equilíbrio emocional para que você realmente consiga se concentrar para aquela situação. Você lembra do cara, como é que ficou depois? Assim? Aí teve também... Não, sim, é tristeza, né, cara? Assim, e assim, eu não lembro... Assim, eu lembro também que o Abel teve uma escolha, cara, de mais um meia, mais um volante. Eu não lembro por quê, cara. Ele botou mais um e a gente ficou sem entender, porque a gente tá jogando dentro de casa, normalmente o Flamengo é sempre muito agressivo, jogar para cima, jogar para frente, independente do resultado, se a gente tá a favor do empate ou não. E eu lembro que foi um momento que, eu não sei se foi escolha dele, eu não lembro qual foi o motivo, mas acabou trazendo o adversário para dentro do nosso campo, porque a gente mudou a forma da gente jogar e não conseguiu impor em cima do adversário, né, cara? E o adversário entrou jogando como se estivesse jogando em casa, surpreendendo a gente. Acabou que... E o vestiário, depois do jogo, pô, tristeza máxima, né, cara? Todo mundo cabeça baixa, sem ninguém falar com ninguém, né, cara? Porque não tem muita tristeza, né? É o dia que você não dorme, né, cara? Você vai para casa e você fica imaginando a alegria de estar comemorando o título, você tá ali enxugando as lágrimas, né? Mas futebol, infelizmente, tem só 2 resultados na final, né? Ou é vitória ou é derrota, não tem como. Mas essa foi dolorosa pelo fato de tudo isso, né, cara? Foi triste. A gente tá chegando no final agora aqui, eu queria fazer algumas perguntas mais pontuais aqui. Você falou do time do Jesus, né? Do mérito que ele tem de blindar os jogadores, né? Enfim, não trazer nada de bastidores para dentro. Queria que você falasse sobre, se pudesse apontar uma característica principal desse time aí, sucesso, qual seria? Cara, eu vejo a intensidade de jogo que ele implementou, tanto na parte de com posse de bola e sem a posse de bola, na ação, a intensidade de marcação em cima do adversário, né? Aquela coisa de marcar em pressão alta e diminuir, e você diminuir o espaço do adversário. Mas quando você tem a posse de bola, você criar amplitude, profundidade, criar variações de jogada no setor ofensivo, sem posicionamento fixo, né? Você pode ter os dois abertos lá, mas eles flutuam por dentro para dar liberdade para os dois laterais atacarem a posição ao mesmo tempo. Exatamente. Você tem ali, você dá os dois, você fica com 6 jogadores, 7 jogadores dentro do campo ofensivo do adversário, né? Do seu campo ofensivo, defensivo do adversário. Isso é uma característica de propor o jogo dentro do campo adversário. É conseguir treinar essa situação.
E o que eu gosto dele é que ele não fica somente com a posse de bola. Ele passa do meio campo, ele cria situações obrigatoriamente de finalização, verticalizar o jogo em algum certo momento, mesmo que o jogo seja fechado. Aí que é a inteligência, aí entra o treinamento e a inteligência dos jogadores, que é movimentar a bola com velocidade para a inversão. Trabalhou do lado esquerdo, fez a inversão para achar o espaço do adversário. O Flamengo conseguiu achar isso muito bem. Conseguiu fazer a transição, né? Conseguiu trazer os dois. O Everton já fazia no Cruzeiro, né? Trouxe o Arrascaeta, principalmente fazendo essa transição defensiva, trazendo o time, quando não tem a posse de bola, para marcar atrás da linha da bola, quando o adversário está no nosso campo defensivo. Então, assim, é uma característica que ele conseguiu implementar. Sem posse de bola, vamos marcar com a mesma intensidade que tivesse com a posse de bola. Então, o Jesus, ele conseguiu implementar essas ideias de jogo, né, cara, dele, né? E agora eu queria, né, se eu não me engano, no Instagram, eu sou novo aqui em fazer live, então, mas se eu não me engano tem 1 hora, senão depois tem que fazer outra, eu não tenho certeza. Então eu queria algumas respostas, assim, objetivos qual o Flamengo de Jesus sobre sua carreira, curiosidades. Uma é o jogador mais difícil que você já marcou. Vem algum assim atualmente primeiro? Um jogador que eu tive mais dificuldade de marcar, Edmundo. Edmundo? Edmundo era animal, cara. Edmundo era bravo. E o melhor que você já jogou, assim, tecnicamente? Foi seu parceiro? Você jogou com Romário, Zidane? Zidane, assim, apesar de eu gostar muito, assim, de muitos jogadores, né, cara, eu acho o Alex incrível, cara, um meia. Romário, como atacante, incrível. Bebeto, Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho fenômeno. Mas Zidane não tinha igual. Zidane... Você já via assim nele alguns traços de ser o treinador que ele é hoje, esse espírito de liderança? Não via? Não. Ele sempre foi muito líder de grupo, um cara muito agregador, né? E comigo teve uma passagem até muito legal que ele falou: vambora, levanta a cabeça e vambora para a próxima, porque a gente ficava triste quando perde, normal. Ele: vambora, levanta, vambora trabalhar. E é um cara diferenciado com isso, né? Mas não via assim traço nele, não, como treinador, não. Mas até me surpreendeu positivamente, né? Entendi. E assim, jogador mais resenha, o cara que mais dava trabalho no vestiário, que animava a galera, tem algum assim também que você consegue apontar agora? Cara, o Denilson sempre foi muito engraçado, né, cara? Denilson, apesar de não ter jogado com o Amaral, mas na resenha assim, a gente sabe. O Marcos, goleiro, quando nós jogávamos na seleção, o cara, da resenha máxima, né? De engraçado, né? O cara sensacional. Agora, de resenha sempre no Flamengo teve um monte, né? E lateral esquerdo hoje, melhor do mundo? Cara, eu gosto muito do Lodge, né? O Lodge hoje está começando a aparecer assim pro Brasil aí, né? Para a seleção brasileira. Acho que ele deve ser o titular hoje da seleção. Eu acho que ele tem potencial para se tornar o sucessor desses grandes jogadores que a gente falou, que é o Felipe Luiz, o Marcelo, né? Esses jogadores que naturalmente estão, né, no término de carreira. Isso a gente, assim, eu vejo muito potencial nesse Lodge, né? Agradecer a presença do Felipe Michel, do Daniel da EcoChama aí, a galera sempre participando. Felipe Michel é vereador, meu irmão, cara, aqui no Rio. Sabe que eu te amo, cara. Um cara que eu tenho o maior carinho por você. Parabéns aí por todo o trabalho, tá? E o Daniel tem um projeto da EcoChama maravilhoso, cara, de sustentabilidade e economia. Então, é o Beruti aqui, ó. Berurá. Procura aí, ó. Quem quiser economia de sustentabilidade no gás GLP, procura esse menino aí, que esse cara aí sabe tudo. Tá certo, cara. Você quer deixar mais alguma mensagem final, falar alguma coisa, algum recado, indicar mais indicação de filme, série, contigo aí? Deixa eu pegar meu livro aqui. Calma aí, rapidinho. Calma aí, dá tempo, ainda tem 2 minutos. Calma aí. Claro. Não, quase. Voltei. Esse é do futebol. Da história grande área, do Guardiola, né? Show. Esse é muito bom. Gosto muito desse treinador. Acho que é um cara incrível. Eu acabei de ler esse aqui, cara. Esse aqui é sensacional também. Nada a ver com futebol. Qual o nome? A Águia e a Galinha. A Águia e a Galinha.
Entendi. Sensacional também, quem puder ler. Indicações aí. Bastante bacana esses 2 livros aqui. Tem outros ali, mas eu acabei que não achei porque correria para não deixar a live aqui no final. Valeu? Show, cara. Muito obrigado. Valeu pela participação, mais uma vez, colaboração. Foi solícito de novo, como sempre. Muito obrigado, meu cara. Valeu. Cara, foi um prazer imenso. Obrigado. Sempre um prazer imenso contribuir com a galera aí. Um beijo aí no coração de todos. O Figueiredo aqui falou assim, eu queria... foi o Thiago. O Thiago, o lendário. Pô, faz uma live com o Felipe 10 do Mengão. Faz sim, cara, porque é craque. Felipe jogou com você. Fez tabelinha. Jogou muito. Pô, jogava demais. Aquele cara ali era cracaço. Jesus. Show. Valeu, Atirson. Muito sucesso. Valeu, rapaziada. Obrigado. Um abraço. Daqui a pouco eu vou ter outra live aí de novo, hein? Mais tarde vocês voltam aí. Abraço. Valeu. Boa semana, irmão. Valeu.